ao nosso Deus que é poderoso, que é maravilhoso. E glória a Deus por estarmos aqui. E o Senhor tem bênçãos para mim, tem bênçãos para vocês, tem bênçãos para todos nós. Você que está em casa, você que está nos assistindo, pelo IGD, pelo canal das igrejas, Deus tem uma bênção para você. Né? Você que ligou a sua televisão, está agora assistindo, vai assistir a essa pregação, que Deus possa te abençoar, que a voz do Senhor possa ultrapassar todos os limites, todas as barreiras que existem, para tocar o teu coração e fazer de você uma nova pessoa. E juntamente aqui na mesma fé, estamos todos reunidos para cultuar ao Senhor, e eu quero falar a respeito da palavra de Deus, começando a leitura no livro de Hebreus, capítulo 11, em nome de Jesus. E o que Deus colocou no meu coração foram 3 coisas que nós precisamos ter. Aliás, uma das 3 coisas que nós precisamos ter nos dias em que estamos vivendo, nos dias atuais da nossa vida, né? O que seriam essas 3 coisas? Seria a fé, que é primordial, é necessária, a ousadia e a coragem. Quando nós temos fé, ousadia e coragem, as coisas são diferentes na nossa vida. Então eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos falar de fé, ousadia e coragem, que são as 3 coisas, uma das, mas que Deus destacou no meu coração para essa pregação, que nós precisamos ter em nossa vida, né? Melhor dizendo. Então, Hebreus capítulo 11, né? Versículo 1, fala sobre a fé dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então, meu irmão, você entende o que é fé, né? Você entende o porquê você precisa da fé. Quer dizer, a fé é você acreditar e obedecer sem questionar aquilo que Deus lhe manda fazer. O que é a fé? A fé é quando você age, quando tudo parece que vai dar errado, você age como se tudo já estivesse dando certo. Como é que eu posso explicar melhor? A fé, você usa a fé, e quando você usa a fé, você usa ela, por exemplo, alguém está nas drogas, alguém está na prostituição, alguém está doente, você faz diferente, você declara, talvez você mesmo diz, não, eu tenho uma doença muito grave, você vive aquilo diferente, é o contrário, né, do que a verdade, no que na realidade é. Então, quando você age com fé, quando você tem fé, quando você adquire essa fé no seu coração, e não adianta a pessoa falar, eu não tenho fé no meu coração, porque isso é uma coisa errada. Quer dizer, você tem uma fé, porque, irmãos, cá entre nós, todo mundo acredita em alguma coisa. Acredita ou não acredita? Todo mundo acredita em alguma coisa. Às vezes a pessoa, ela não acredita no Senhor, no Deus vivo que nós acreditamos, mas ela acredita numa imagem. Ela acredita numa cruz que tem um Cristo pregado, que ainda não ressuscitou, quer dizer, essa cruz está meio atrasada. Irmãos, a questão é que todo mundo acredita em alguma coisa, então há fé no teu coração, você só tem que saber usá-la da maneira correta. Amém, pessoal? Temos que usar a fé da maneira certa. Então a fé é você agir totalmente diferente, ao contrário do que realmente é, né, na realidade. Por exemplo, está doente? Não, você não está. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele disse que nós temos que andar pelo quê, pessoal? Por fé e não por vista. Tem muita gente andando por vista e está deixando a fé de lado. Por isso que não vence, por isso que a pessoa não é restaurada, por isso que a pessoa não recebe a cura, por isso que a pessoa ela não muda a vida, a vida dela não tem sucesso nenhum, não tem mais sabor, sabe? Por quê? Porque a pessoa não está usando a fé da maneira correta. Ela tem andado, enxergado as coisas de uma maneira natural, né? Não espiritual. A fé é quando você enxerga as coisas de uma maneira espiritual e você vê o trabalhar de Deus. É quando você crê naquilo que talvez é impossível, mas você crê que aquilo já se tornou possível. Por quê? Porque você tem fé, a sua fé está no Senhor. Quer dizer, então a fé é você acreditar, né, e obedecer sem questionar o que lhe foi proposto, assim como Abraão. Como assim como Abraão? Vai lá para Gênesis capítulo 12. Nós vemos aqui que Abraão, ele
Deus lhe fez uma proposta. Deus lhe fez uma proposta. Olha o que é fé. Por que nós precisamos de fé? Deus lhe fez uma proposta e Abraão tinha uma decisão, ele tinha que decidir. Uma decisão tinha que ser feita, tinha que ser tomada. E o que aconteceu naquela hora? Ele então teve que tomar a sua decisão e optou por usar a fé. E nós vemos isso aqui, olha, 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua tenda e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então você vê que essa foi a proposta do Senhor. Abraão estava tranquilo, provavelmente levava uma vida comum, uma vida natural, uma vida, podemos dizer até instável, muito boa, não sei. Mas eu acredito que ele tinha um conforto muito grande de estar onde ele estava. Ele estava instalado ali, com toda a sua família, com toda a sua parentela. Então, de repente, vem o Senhor Deus e diz a Abraão, fala assim, olha, pega tudo que você tem, pega a tua família, e você vai, sem olhar para trás, você vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Mas, Senhor, aonde é esse lugar? Não, ele não questionou. Ele não questionou nada, ele não perguntou, mas Senhor, para a direita ou para a esquerda? Não, ele falou, não, tudo bem. Deus, ele falou, vai para um lugar que eu te mostrarei. É um lugar desconhecido, quer dizer, ainda que ele fosse para um lugar que ele sabia, que ele conhecesse, enquanto Deus não falasse, o lugar para ele era desconhecido. Então, de uma certa forma, estava difícil para Abraão tomar uma decisão, mas como é que eu vou fazer? Só que esse homem decidiu agir com fé. Esse homem decidiu agir com fé. E a Bíblia fala que Deus, quando fez essa proposta, também fez uma promessa. No versículo 2 você vê, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Então olha como é interessante que Deus estava fazendo na vida de um homem, de Abraão. Ele disse, Abraão, sai da tua terra, do teu conforto, sai de perto das pessoas que eu sei que você tem um carinho muito especial, pessoas que te amam, e você vai pegar a tua família e você vai para um lugar onde eu te mostrarei. Eu vou te guiar. Aí Deus fez a proposta. Depois Deus falou assim, tem mais. Eu far-te-ei, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu abençoarei o teu nome e farei de você uma bênção na terra. Aí, meu irmão, Abraão começou a ver que a proposta começou a ficar tentadora. Eu falei, mas primeiro ele dá uma proposta, depois ele ainda promete? Não é possível. Ele decidiu então agir com fé. No versículo 3 diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a ti serão benditas todas as famílias da terra. No 4 você entende qual foi a decisão de Abraão, porque a Bíblia diz, assim partiu Abraão. Você pode ler comigo esse comecinho? Vamos ler juntos? Vamos lá. Assim partiu. Qual foi a decisão que Abraão tomou? De obedecer, foi ou não foi? Você viu em algum momento, antes do versículo 4 dizer que ele havia partido, então, como o Senhor havia mandado? Você viu em algum versículo, tanto no 1, quanto no 2, quanto no 3, você viu ele questionar a Deus para onde ele ia? Quem viu aí? Viu ou não? Não, porque não questionou. Isso é ter fé. Isso aqui é fé. Porque tem gente que fala, não, eu tenho fé, mas quando pega o material de campanha que nós damos na igreja, a pessoa fica questionando a Deus quando Deus fala para a pessoa, usa dessa maneira, quando Deus coloca no coração, a pessoa fica falando, mas eu vou usar, mas será que, mas fica questionando ao Senhor.
Não é essa fé que você tem que ter. Essa fé não vai te levar para lugar nenhum. A fé que você tem que ter é a fé que Abraão usou, que ele teve naquele dia. Ele não sabia para onde ele ia. Ele não sabia o que ele ia levar. E agora, eu levo isso ou eu não levo? Ele não ficou nessa dúvida. Ele simplesmente pegou as pessoas que ele amava, que era a família dele, porque a Bíblia diz aqui no versículo 4, né, no 5, perdão, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, né, que era a família dele naquele tempo, e até o Ló foi com ele, o seu sobrinho, né? E ali o que aconteceu? Ele foi, irmão, sem questionar a proposta que o Senhor havia feito para ele, né, a ordem que Deus havia dado. Ele não questionou, ele não se preocupou se lá iam ter pessoas que iam acolher ele, e se ia ter uma casa para ele morar, um teto para ele poder ali colocar ele e a sua mulher. Quer dizer, ele não sabia para onde ele ia, irmãos. Ele não sabia. Deus disse: vai para onde eu vou te mostrar. Vai para onde eu vou te mostrar. Irmãos, se nós não tivermos essa fé, nós nunca vamos ser abençoados. Agora, quando Deus te dá uma ordem, quando Deus ele te dá uma proposta, irmão, você tem que entender o seguinte: se você agir com fé, você vai ser o abençoado, você vai ser o beneficiado. Só que, irmão, para você ter essa fé que Hebreus estava falando, esse crer, esse acreditar, essa fé que está instaurada no nosso coração, para você usar essa fé, você tem que estar diante de Deus com teu coração aberto e sincero. Você tem que chegar diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Ah, mas Senhor, será que se eu fizer assim? Não, é você dizer: eis-me aqui. É você entender que Deus tem o melhor para você. E isso nós precisamos ter na nossa vida, a fé. A fé em nossos corações, sem questionar, porque isso é fé. Como eu estava dizendo, é você acreditar e obedecer, sem questionar a proposta que Deus faz a você. Como Abraão ele fez aqui, né? Que Deus lhe impôs tudo isso, mandou ele ir para longe, mandou ele para outro lugar, e ele simplesmente decidiu ir. Ele não questionou, ele não disse: eu vou tomar uma decisão, então eu vou ter que sentar com a minha esposa e ver com ela o que ela quer. Não, eu vou ver. Falei: irmão, ou você confia em Deus ou você não confia. Ou você tem fé ou você não tem. A fé de Abraão fez com que ele se tornasse, né, uma grande nação, fez com que o nome dele fosse engrandecido e fez dele uma bênção. Tudo isso por ele ter usado a fé, ter acreditado em Deus. Mas, Senhor, é impossível. Quer dizer, se Deus estivesse falando com você, será que eu olharia para Deus e falaria: Senhor, mas como é que eu vou para um lugar que eu não conheço? Já está difícil entrar num lugar onde eu sei para onde eu vou, onde tem todo um projeto, onde tudo está planejado. Já é difícil assim, imagina sem saber. Quanto que eu vou levar de dinheiro? Que mala? O que eu vou levar? Que roupa que eu vou usar lá? O que eu levo de casa? Quer dizer, ele não questionou a Deus, irmão. Se Deus batesse na sua porta hoje e dissesse para você, o que você faria? Você teria essa fé? Ah, pastor, eu não teria não. Ah, está muito longe. Mas por que está longe, irmão? Sabe qual que é o problema do ser humano hoje em dia? É que as pessoas, elas acham que esses heróis da fé, eles de fato tinham superpoderes que os transformaram em heróis. Irmã, esses homens que nós conhecemos na Bíblia, eram homens como eu e você. Você está entendendo ou não? Eram pessoas normais. Tira essa ilusão da cabeça de pensar: porque ele tinha um diferencial. O diferencial dele, sabe qual que era? É que ele acreditava no Senhor e obedecia a palavra. Quando você acreditar em Deus e obedecer a palavra, você também vai ter um diferencial que as pessoas vão admirar. Porque tem gente que lê a Bíblia e fala: nossa, Abraão era o cara. Abraão, meu Deus do céu, quando se fala de Abraão, que eu chego a arrepiar.
de tanta admiração por este homem. Nossa, que homem de Deus! Quer dizer, você também pode, irmãos. Vocês também podem, da mesma maneira, ser usado por Deus dessa maneira. O seu nome pode ser engrandecido, e Deus quer engrandecer o teu nome. Deus quer fazer de você uma grande nação. A diferença nos dias em que vivemos. Agora, basta você querer. Basta você tomar uma decisão sem questionar a Deus e agir com fé. Deus talvez não está pedindo para você, ou te mandando, ou te fazendo uma proposta, falando para você sair daqui e ir para lá. De repente Deus está falando para você fechar esse negócio, que Ele vai te abençoar e te prosperar de uma maneira que você ainda não tem noção, capacidade mental de entender o que Deus quer fazer na tua vida. Mas de medo de ficar pobre, de perder tudo, você não faz. Quer dizer, você sentiu que foi de Deus, até a pessoa fica até meio que constrangida. Quando todas as vezes que ela abre o negócio dela, ela fica constrangida, porque ela sabe que no coração dela, Deus já falou, que se ela saísse dali, Deus daria uma bênção para ela muito maior. A pessoa fica constrangida todas as vezes que ela entra lá. Por quê? Porque ela sabe, ela está decidindo não obedecer. Se você obedecer, meu irmão, você vai ter sim a bênção de Deus na tua vida. É a pessoa que ela não quer mais ajudar na oferta, ela não ajuda, ela não devolve mais o que é de Deus. Por quê? Porque ela acha que ela vai ficar pobre, porque ela acha que aquilo vai faltar. Ah, mas eu tenho que pagar essa continha. Você nunca vai pagar todas as suas contas, irmãos. E outra, às vezes a pessoa fala, não, porque eu tenho X de conta para pagar, eu não vou dar o dízimo esse mês, não, porque esse mês eu preciso arrumar um jeito de fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui, meu irmão, você vai pegar o seu dízimo, nem o seu dízimo vai pagar tudo aquilo que você deve. Você vai continuar devendo, vai trazer maldição para a tua vida. Mas por quê? Porque a pessoa decidiu não obedecer. A pessoa não está agindo com fé. A pessoa não está tendo fé o suficiente. É Deus falando para você que se você fazer dessa maneira, Deus está te dando uma proposta. E toda proposta, com essa proposta, vem uma promessa de Deus para te abençoar. Vem uma recompensa. Deus tem algo para te dar, meu irmão. E você precisa entender isso. Quer dizer, ele quando agiu assim, versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Quando ele tomou essa decisão, se levantou a ponto de sair da onde ele estava, quando ele agiu com fé, ali começou a história de Abraão. Deus começou a abençoá-lo. Quando você fazer o que Deus está lhe propondo, a sua história vai começar de verdade. Você está entendendo ou não? Quando você se levantar e realmente fazer aquilo que Deus lhe manda fazer, a tua história será diferente. Diga graças a Deus. Será diferente. Por quê? Porque o que Deus quer fazer na tua vida é muito grande. É muito grande. O que Deus queria fazer, olha só, meu irmão, o plano de Deus para a vida de Abraão. Olha o plano de Deus para a vida desse homem. Olha aqui o versículo 3. O 2, perdão. E far-te-ei uma grande nação. Primeira coisa. Segunda, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E tem mais, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E olha o que ele diz no final, e em ti serão benditas todas. Sua família tem uma bênção, é bendita por causa desse homem. Quem crê que você tem uma bênção na tua família aí? Para o teu lar. Por causa disso aqui, ó. Irmão, olha quantos planos e projetos Deus tinha na vida de Abraão. Agora imagina quantos planos e projetos Deus tem na tua vida, que talvez estão atrasados, porque você não está usando essa fé de verdade. Não está usando a fé. Você tem que usar a sua fé para alcançar o melhor de Deus. Viver o impossível. Tem gente que vive só nos sonhos, no mundo da fantasia. Você não precisa disso. Você pode fazer com que os sonhos que você sonha
sejam reais na sua vida. Ai, porque como eu tenho uma vontade de ter minha casa própria, como eu tenho vontade de ter o meu carro zero, o carro do ano. Ai, você olha para as suas condições, meu irmão. Ah, mas como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou comprar ganhando um salário mínimo? Como é que eu vou fazer se tem isso aqui tudo de conta para pagar? E não tem jeito, porque eu também estou pagando aluguel. Ah, eu nunca vou conseguir ter minha casa, é só um sonho mesmo. Ah, porque como é que eu vou fazer para pagar minha casa se eu estou pagando aluguel? Enquanto você ficar nessa atitude, enquanto você fazer isso, Deus não vai te dar. Olha, não é que Deus não vai te dar, porque Deus quer te dar, mas você não crê, não acredita. Você precisa ter essa fé de Abraão. Você precisa. Já viu aquela canção daquele cantor lá, esqueci o nome, que diz assim, não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem o quê? E tem a fé de Abraão. Quer dizer, você precisa ter essa fé. A ponto de você dizer o seguinte, não, eu não vou morrer enquanto a minha promessa não se cumprir. Enquanto Deus não fazer o que Ele prometeu, o que Ele tem para a minha vida, o que a palavra diz que Deus tem para mim. Você tem que agir nessa fé. Parar com esse negócio de que eu nunca vou ter, eu nunca vou alcançar, nunca vai dar certo. Se você agir com fé, vai ser diferente. Diga amém. Vai ser diferente, irmão. Né? Quer dizer, uma outra situação de fé, na própria vida de Abraão, é aquela em que Deus pede a Abraão seu filho Isaque. Objetivamente, a fé de Abraão estava em que Deus resolveria aquela questão. Por quê? Porque, irmãos, não é uma loucura você levar o seu filho para poder matar em sacrifício ao Senhor? É loucura ou não é, gente? Vamos falar a verdade. Isso é loucura. Mas abre lá em Gênesis, capítulo, leu 22. Quem encontrou, diga graças a Deus. Quer dizer, então você vai ver aqui, que o Abraão, ele estava crendo, ele tinha com ele que Deus resolveria aquela questão. Peraí, Deus me pediu meu filho, mas meu filho não era uma promessa? O filho de Abraão não era uma promessa de Deus para a vida dele? Não era o descendente de Abraão? A semente dele? Que Deus havia dado? Quer dizer, irmão, só do fato de Deus ter feito com que Sara, mulher de Abraão, tanto ele como ela, mas ela que concedesse um filho, só do fato dela ter engravidado, na idade em que estava, sendo fértil, Abraão, mesma coisa, só do fato dela ter engravidado e o Isaac ter nascido, já era um motivo muito grande para Abraão falar assim, Deus, eu não estou te entendendo, Senhor. Eu não estou entendendo, Senhor, porque para que o Senhor desperdiçaria um milagre tão grande, como o milagre da vida, de ter dado o Isaac de presente, e isso que o Senhor também havia dito que era uma promessa. Não faz sentido o Senhor agora querer tirar o meu filho de mim. Não tem sentido isso que o Senhor está falando, tudo isso que o Senhor fez. Mais uma vez, Abraão não questiona a Deus e usa a fé instaurada em seu coração para obedecer aquilo que o Senhor pediu. A proposta de Deus. Qual foi? Capítulo 22. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Diga amém? Então você vê que Deus, ele chegou e disse para Abraão o seguinte, você vai pegar o teu filho, o único filho, lembre-se desse pequeno detalhe, a única semente que você tem, o único descendente que você tem, você vai pegar o seu filho e você vai levar
para a cidade de Moriá e lá vai ter um monte. E eu vou te mostrar qual é e ali você vai oferecer em holocausto. Quer dizer, versículo 3 diz: então se levantou quem? Pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Você viu Abraão questionar ao Senhor aqui, não? Ele questionou? Não. Isso é fé. Ah, mas Abraão é doido, é maluco. Irmão, em muitas ocasiões, você vai ter que ser doido. Você vai ter que ser maluco para usar a tua fé. As pessoas à sua volta, se ficar sabendo do que você está fazendo, de repente para alcançar o milagre, para alcançar a cura, para alcançar a libertação. A hora que alguém ficar sabendo, a pessoa, irmão, é perigoso ela até te impedir. Fala, não, você não vai fazer essa besteira não, você está maluco? Está maluco? Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas que naquele envelope que o pastor plantou, dos livros, né, da Bíblia, que inclusive estão aqui, que já foram entregues, né, esses envelopes, eu acredito que muita gente tinha condições. E mesmo com condições, agiu com fé, falou, não, eu vou fazer para Deus, é para o meu Deus. Mas eu também sei que teve pessoas que pegaram na raça. Pegaram na fé que nem esse dinheiro tinham. Pessoas que não contavam com esse dinheiro para nada. Por quê? Porque não existia. Mas ela tomou uma decisão quando o pastor orou aqui nesse altar. Quando o pastor Eduardo orou nesse altar, Deus tocou no teu coração. E essas pessoas que pegaram, assim creio eu que muitas tinham condições e outras muitas não tinham essa condição, foram 66 envelopes representando os 66 livros da Bíblia. Quer dizer, essas pessoas que pegaram pela fé, viram o milagre de Deus. Amém, pessoal? Viram Deus agir. Foram honradas, por quê? Porque ela agiu com fé, essa pessoa. Agiu na fé, foi na raça. Ah, mas eu nem falei para ninguém lá em casa que eu tinha pegado um envelope de 1.000, porque senão, meu Deus do céu, ia virar uma briga por causa disso, e eu me chamar de doido, de louco. Foi por isso que o Abraão, ele não contou para Sara que estava indo lá levar o Isaac para oferecer em holocausto. Por quê? Porque talvez ela ia, irmãos, talvez a fé dela não estava tão estruturada como a de Abraão em Deus, talvez ela ia impedir o agir de Deus na vida daquele homem, na vida daquele menino. Você está entendendo? Então, às vezes, você vai ter que se passar como louco. Às vezes, você vai ter que fazer tudo em silêncio, sem o apoio de ninguém. Não é gostoso quando você está lutando por alguma coisa, você chega em alguém e fala assim, olha, me ajuda aí em oração, porque eu estou orando para isso acontecer, e eu queria dobrar essa oração com alguém que eu amo tanto, você é uma pessoa que eu gosto muito de você, a gente é muito amigo, ou você é um familiar seu, marido, esposa, sei lá, você fala, olha, me ajuda a orar nesse sentido, para Deus abençoar, né? Vamos dobrar a nossa oração, né, pessoal? Não é gostoso quando a gente faz isso? Quando a gente pode contar com alguém? É muito gostoso. Só que nesse caso, ele não podia contar com ninguém. Era ele e Deus. Nem para o próprio Isaac ele falou. Era só ele e Deus. Mas, gente, aí o Abraão, nossa, mas que loucura é essa, meu Deus do céu? Como que pode um homem levar o seu filho em holocausto para ser sacrificado a Deus? Quer dizer, Abraão tinha fé no seu coração, irmão. Abraão era uma pessoa inteligente. Você tem que ser inteligente. Abraão era um homem inteligente. Ele parou, ele deve ter pensado, peraí, não faz sentido o milagre que Deus fez em dar o Isaac para a gente. Aí o Isaac cresce, de repente Deus pede. Sendo que lá atrás, antes do Isaac, ele já tinha dito que ele ia abençoar a minha descendência. E o Isaac é a única descendência, que é a única semente que eu tenho.
Então não faz sentido. Não, Deus vai dar um jeito nisso. Quer dizer, foi um jogo rápido de pensamento. Ele deve ter pensado em alguma coisa, mas ele com certeza creu, senão ele não teria feito o que ele fez. Ele com certeza creu no Senhor. Então, meu irmão, o que eu quero que você entenda é isso. Essa fé tem que queimar no teu coração. Quando você se deparar com algum problema, você tem que lembrar desse homem aqui, ó. E dizer, aquela mesma fé tem que estar no meu coração, para você usar. Irmão, vasculha dentro de você e procura. Você vai achar essa fé. Você só não está sabendo usá-la. A fé que agrada a Deus. Você vê, Deus disse, aqui na palavra de Deus está escrito que, no versículo 1, que depois dessas coisas, Deus, ele tentou Abraão. Irmão, às vezes Deus está provando você não entendeu ainda. Deus está te provando. E veja bem, Ele não vai te dar um fardo maior do que você pode suportar. Essa provação, meu irmão, no final dessa provação, você vai ter a sua bonança, a tua vitória, em nome de Jesus. Você vai ter aquilo que você almeja alcançar. Só que você tem que usar essa fé, quer dizer, nós temos que ter fé. É uma das coisas que eu estava falando, que Deus destacou no meu coração. Então nós precisamos dessa fé. O que mais que nós precisamos? Precisamos de ousadia. Porque tem gente que tem a fé, mas não tem ousadia. Não adianta nada. Até porque, se você não tiver ousadia, você nunca vai dar o primeiro passo. E para a pessoa que diz ter a fé, tem que dar o primeiro passo. Eu costumo dizer, né, eu ouvi isso de uma pessoa, e aquilo mexeu muito comigo, eu costumo dizer, primeiro, você põe o pé, depois Deus põe o chão. Você está entendendo ou não? Eu já disse isso várias vezes aqui. A ousadia te garante o primeiro passo, a iniciativa de alcançar aquilo que você pretende na sua vida. Então eu quero inclusive que você abra sua Bíblia em Juízes. Irmãos, o mesmo exemplo aqui do caso que aconteceu com Abraão, né? Qual que foi a prova de Deus para nós? Pela humanidade. A prova de que Deus nos ama incondicionalmente. Quem sabe isso? Foi Jesus na cruz, não foi, pessoal? Foi Jesus na cruz. Ele entregou o seu único filho. Não é uma loucura? Como é que Deus entrega o seu único filho por todo mundo, gente? Pelo ladrão, pelo roubador, né? o fofoqueiro, o bêbado, o alcoólatra, aquele que faz coisas piores na vida, né, pessoal? Que nem parece ser um ser humano. Quer dizer, é uma loucura, mas Deus fez, irmãos. Às vezes nós vamos ter que agir como doido para alcançar o milagre. Às vezes nós vamos ter que ser maluco, não contar para ninguém, ficar mais reservado para alcançar a vitória. Quer dizer, quantas pessoas que esperaram em oração, né, para trazer aquele voto de R$1.000. Quantas pessoas esperaram? Quantas pessoas esperaram ali oração, Senhor, eu não vou desistir. Quer dizer, quantas vezes você não foi tentado? De repente o diabo até fez o seguinte: a hora que você recebeu o dinheiro, que você sabia que era para cumprir o voto que você fez com Deus, o diabo colocou uma outra proposta diante de você. Quer dizer, mas você decidiu e disse, não, isso aqui já tem dono, isso aqui é do meu Deus. Talvez a proposta que o inimigo colocou para que você não entregasse aquilo para Deus, talvez o diabo falou assim, não, dá só 900, não vai fazer falta, é só R$100 de diferença. Não, dá só 500, fica com metade, você merece. Deus já viu que você agiu na fé.
E você recebeu. Agora, quer dizer, às vezes o diabo pode ter tentado você de diversas maneiras. Mas você permaneceu firme. Quer dizer, para muitos isso é loucura. Para muitos isso é uma loucura. É loucura. Tem gente que está pagando aí R$1.000 de aluguel. Aí a pessoa descobre que você vai fazer esse voto com Deus. Você fez esse voto com Deus. Vai falar, mas e o aluguel? Como é que vai fazer? Quer dizer, você vai tirar daqui, você vai tirar da boca das crianças, você vai fazer isso. Quer dizer, as pessoas não vão entender, irmão. Ninguém entenderia o ato de Abraão em agir pela fé, em obedecer, sem questionar a Deus. Muitos poderiam até falar assim, ó, você já se perguntou, Abraão, por que Deus te pediu isso? Que você não pergunta, Deus, o senhor está com raiva de mim? Eu fiz alguma coisa para o senhor querer me punir dessa maneira? Abraão não questionou, meu irmão. Isso é fé. Agora você precisa ter essa ousadia, né? Ter essa ousadia. Até tem um versículo na Bíblia, não precisa abrir não, que nós já vamos entrar no caso da ousadia, mas eu tenho que falar esse versículo para você. Tem até uma tradução aqui, que eu tenho aqui no celular. Deixa eu ler nessa tradução, porque ela esclarece muito. E eu achei muito interessante. Está lá em Romanos 4, do versículo 4 ao 5, que diz assim, olha, o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se fosse inocente. Isso é fé, você crê em Deus. Diga graças a Deus. Agora, irmãos, vamos falar sobre a ousadia. E falando de ousadia, Deus colocou no meu coração esse homem chamado Gideão. Ele faz um pedido a Deus, só que não é um pedido comum, irmãos. Ele queria saber se Deus era com ele. Porque Deus disse que livraria Gideão, né? E a mão de Deus seria com Gideão, a favor de Gideão, por Israel, por todo Israel. Que está escrito aqui no versículo 36, que diz, e disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo de lã, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Quer dizer, Deus já tinha dito para ele, que ele daria o livramento, e que a mão do Senhor seria em favor de Gideão e todo o povo de Israel, naquela batalha. Só que o Gideão questionou a Deus de uma maneira ousada. Abraão não tinha questionado a Deus, como nós vimos, mas esse homem teve a ousadia de questionar o Senhor. Então ele disse, Senhor, é o seguinte, o Senhor diz, quem sou eu para mas o Senhor está falando que vai me ajudar, que a mão do Senhor será em favor de todo Israel. Só que é o seguinte, eu quero fazer um propósito aqui, e eu vou pegar esse velo de lã, vou deixar aqui, e quando o orvalho descer, se somente a lã, né, o velo, estiver molhado, isso significa que realmente o Senhor está a nosso favor. Mas, não todo o chão, mas só o velo de lã. O resto da terra tem que ficar seco, para eu saber que o Senhor derramou orvalho somente ali, que foi um sinal é um sinal do Senhor, é uma resposta. Ele ousou perguntar isso para Deus, sem medo, mas com fé. Irmão, por que ele tinha fé também? Porque senão ele não faria uma pergunta dessa. Não teria essa iniciativa. Então, quando você tem fé, você toma a iniciativa. Você está entendendo ou não?
Quando a gente tem fé, a gente toma a iniciativa. Quando a gente tem ousadia, na verdade, a gente toma a iniciativa. E ele tinha fé que Deus responderia. Então ele chegou e disse para Deus, falou, Senhor, vai ser assim, assim, assim. O versículo de número 38 diz, e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de quê, gente? Então Deus respondeu ou não respondeu? Quer dizer, ele falou, se tiver aqui, se o orvalho descer somente no velo, eu vou saber que o Senhor está me respondendo. Já não era suficiente, irmãos? Aquilo já era suficiente, né? Já era suficiente. Quer dizer, o Gideão, ele ousou fazer a pergunta a Deus, ele ousou, vamos dizer que ele acabou mesmo que desafiando. Porque Deus já tinha falado uma vez, ele pegou com ousadia, tomou a iniciativa e disse para Deus, falou, Senhor, vai ser assim, 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 eu preciso saber. Aí o versículo 38 fala que realmente Deus fez com que chovesse, com que o orvalho caísse sobre aquele velo, somente sobre o velo, e veio a confirmação da resposta. Vai ter momentos na sua vida que você vai ter que ser ousado. Momentos na sua vida que você vai ter que crer no Deus em que você está clamando. Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim. Quem disse isso? Deus. Ele diz, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Tem coisas grandes que você ainda não sabe, meu irmão, a seu respeito. Tem coisas grandes que ainda estão encobertas, e Deus quer lhe mostrar, Deus quer revelar isso a você. Deus quer que os teus olhos contemplem as grandes bênçãos que Ele tem para a tua vida. Às vezes você fala, pastor, mas eu sou uma pessoa tão abençoada, eu tenho recebido tanto de Deus, mas Deus, Ele tem algo que você ainda não conhece, é desconhecido para você, que Ele quer te revelar. Só que você tem que clamar. Como? Com fé e ousadia. Tenha ousadia de tomar a iniciativa, de dar o primeiro passo e ir até o Senhor, porque esse homem chamado Gideão teve essa iniciativa, teve a ousadia, tomou a decisão, ele deu o primeiro passo e clamou a Deus. Quer dizer, Deus, Ele com certeza se maravilhou, porque a ira de Deus não se acendeu sobre ele. Deus não disse para ele, você está duvidando da minha palavra? Irmãos, aquele versículo de Números, se eu não me engano é Números 23, agora eu nem me lembro se realmente é. Mas lá diz o seguinte, que lá está escrito que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quer dizer, isso aqui já bastava para Gideão ter o conhecimento, o entendimento, de que realmente ele não tinha que fazer aquela pergunta, mas ele teve ousadia. A fé dele fez com que ele perguntasse aquilo, a ousadia fez com que ele perguntasse aquilo, ele uniu uma coisa com a outra, e ele teve ousadia, a iniciativa de dizer para Deus, Senhor, me dá um sinal, eu sei que o Senhor já falou, mas olha, eu preciso de uma resposta mais sólida, mais convincente. Irmão, às vezes você está falando, poxa, como é que eu vou fazer isso, gente? Como é que eu vou abrir esse negócio? Mas Deus já colocou no coração, a pessoa fica naquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Irmão, se você não tiver iniciativa e ousadia de chegar diante de Deus e perguntar, você nunca vai saber. Por quê? Porque ele foi e Deus, Ele falou com ele. Deus não deu a resposta? O que está escrito em Jeremias 3:33 novamente? Clama a mim. Ele disse isso. Ele clamou com ousadia, pediu para Deus, e o que Deus fez? Respondeu. É só você clamar que Deus te responde, meu. Não tem mistério, não tem segredo, não tem mágica, não tem truque. É você clamar a Deus, é você ter fé, usar a fé que está no teu coração e ser ousado para tomar a iniciativa, ser ousado para dar o primeiro passo. Amém, gente?
É isso que você precisa fazer. É isso que você precisa ter. Usar a fé que agrada a Deus. Ter ousadia. Deus, gente, eu vou falar uma coisa para você. Deus gosta de gente valente. Entendeu ou não? Deus quer pessoas valentes, fazendo a obra dele, colaborando na obra do Senhor. Talvez você não está no altar pregando, mas aí sentado você ajuda muito a obra de Deus. Você que é um patrocinador. Você está fazendo em favor do reino de Deus. Amém, pessoal? Você traz o seu dízimo para a igreja obedecendo a palavra, mas o seu dízimo paga as contas da igreja. Traz o crescimento para a igreja. Traz a proporção de recebermos mais pessoas, de dar o conforto a quem está na casa de Deus. Você que é uma coluna, irmão, não desista. Por quê? Porque de certa forma Deus está usando você em favor do reino, você está fazendo em favor do reino de Deus, da igreja. Você precisa ter essa ousadia, quer dizer, Deus quer que você faça isso, faça, tenha ousadia, clame ao Senhor. Enquanto você não falar com Deus, você não vai conseguir, irmão, saber qual é o propósito de Deus para você. Você já se atreveu a dobrar os seus joelhos e falar: Deus, agora o papo é sério. Agora o assunto aqui é sério, eu preciso que o Senhor realmente me fale. Que o Senhor venha falar no meu coração. Quer dizer, até o Davi, irmão, o Davi teve uma ousadia. Qual foi a ousadia do Davi? Foi quando ele chegou diante de Deus, irmão, e falou: Senhor Deus, apressa-te em me ajudar. Você já viu esse versículo, essa oração dele? Apressa-te. Ele foi ousado em dizer para o Senhor se apressar. Apressa-te, Senhor. Ouve-me. Você tem que ter ousadia para você dar o primeiro passo. Para com esse negócio de ficar acanhado sempre para trás. Meu irmão, Deus levantou você porque Ele sabe que você é valente. Use a sua ousadia. Seja ousado, tenha fé. Outra coisa que nós precisamos ter, eu disse que era a fé, a ousadia, quem lembra a outra? A coragem. Ah, meu irmão, se você quer saber de coragem, pode parecer simples, mas esse homem Gideão teve coragem. Não só ousadia, mas coragem. Tem muita gente medrosa, precisa se encorajar, como esse homem aqui. Por quê? Vamos ler? Você vai ver. Versículo 39 agora, mesmo capítulo, versículo 39. E disse Gideão a Deus, presta atenção nisso aqui, olha a coragem desse homem. Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o quê? Meu Deus, irmão, esse menino aqui, esse homem aqui, teve uma coragem. Ele chegou, irmãos, repare que ele disse o seguinte: não se acenda, o que ele disse aí? Contra mim a tua? Você sabe por que ele falou desse jeito? Porque havia temor no coração dele. Havia temor. E da maneira, a expressão no contexto do versículo que nos mostra é temor. Então, com muito temor, com muito cuidado, ele falou com Deus novamente. Primeiro ele foi ousado, ele deu o primeiro passo, ele teve iniciativa. Depois ele teve coragem. Coragem, irmão. Deus falou uma. Deus disse uma vez que era com eles, não contra eles, mas com eles. Ele foi lá, pediu para Deus que fizesse com que o orvalho caísse somente no velo. Quer dizer, pela segunda vez Deus respondeu. Primeiro Deus falou, mas ele pediu uma prova. Deus respondeu ou não respondeu?
Aí ele vem de novo pela terceira vez, gente. É coragem. Você tem que ter coragem, irmão, de encarar o Senhor. É pai. Você tem que ter coragem nas suas orações. Você tem que ter coragem nos seus propósitos diante de Deus. Coragem. Ele disse: Senhor, não acenda a tua ira contra mim. Ele foi com um jeitinho, ele tinha temor no coração, que ele sabia que ele poderia aborrecer o Senhor. Ele sabia que essa pergunta podia aborrecer a Deus. Irmão, o que me leva a dizer, depois vai ler aqui, nós vamos ler a resposta do Senhor, mas depois da resposta de Deus, o que me leva a entender é uma única coisa: Deus, Ele ama quem realmente tem fé. Deus, Ele ama quem realmente tem ousadia. Deus, Ele ama quem realmente tem coragem. Você precisa de fé, ousadia e coragem. Continuando, diz assim, versículo 40. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no vê-lo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Você pode dizer amém por isso? Percebe-se que Deus não se irritou. A ira dele não se acendeu contra aquele homem chamado Gideão. Muito pelo contrário. Deus, ele realmente fez o que ele havia pedido. Clama a mim. Mas, irmãos, clama com fé, clama com ousadia e clama com coragem. E Deus vai te responder, e não só te responder, mas Ele vai mostrar para você, revelar as grandes maravilhas que Ele tem para a tua vida. Amém, pessoal?